Caríssimos irmãos e irmãs radiovintes que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura de hoje é para nós pastores. Deus está dizendo que tem pastores que ao invés de doar a vida, usam da lã e do leite das ovelhas para si. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Aqui é sempre uma discussão muito grande. Nós estamos aqui não para fazer nossa vontade, não para fazer o que eu quero. Seria muito mais fácil para mim, muito mais fácil, falar só coisas bonitinhas para vocês. Todo mundo aqui de boa comigo, não incomodar ninguém, não instigar a conversão, não denunciar o pecado. Mas depois eu pagarei caro por isso. Caro. Vós vos alimentais com seu leite, vestis a sua lã e matais os animais gordos. Um pastor que pensa em si mesmo e não nas ovelhas, geralmente ele tem medo, o receio da ovelha ficar com raiva. Principalmente as ovelhas que têm mais condição financeira e acabam escondendo a verdade para ter benefícios próprios. Isso é muito grave. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente e não enfaixastes a ovelha ferida. Aqui é um outro grande problema, difícil de lidar, que é a questão do apostolado individualizado, no caso, da fadiga. O padre pode muito bem encher de regras a igreja para que ele não tenha tanta fadiga. Acontece isso muito nos seminários. Os reitores, formadores, principalmente o reitor, criam um monte de regras e quem seguir, bem, quem não seguir, cai fora. E não individualiza cada um que está ali, cada seminarista, cada paroquiano. Não escuta a história de cada um, o porquê que está agindo assim, porquê que está agindo assado. Simplesmente impõe regras e deixa por isso mesmo. Aí tudo se torna frio, calculista. As ovelhas não se convertem porque o coração frio não pega fogo do espírito. É sempre uma arte que dá fadiga pastorear. Não é tão simples. Principalmente quando tem uma cidade com 25 mil habitantes. Dizem que o máximo que um padre poderia pastorear são 10 mil habitantes. Dizem, né? As estatísticas. Ou seja, sempre o padre vai deixar a desejar. Como fazer? A tentação, às vezes, do cansaço, é de começar também a colocar regras e não ter atendimentos individualizados e assim por diante. Mas o que é mais importante saber é que nós, pastores, seremos julgados com muito mais rigor do que vocês. Eu tenho pena, tenho até medo no dia do julgamento de padres e bispos e papas. Será um julgamento muito pesado. Muito doloroso. Por isso que eu tenho que rezar muito para que o pastoreio seja pleno, para que eu nunca recue na verdade. Claro, entendendo a peculiaridade de cada um, entendendo as dores de cada um, a história. Muitos são ignorantes, não sabem o que é a verdade ainda. Tudo é uma arte. É difícil. Mas uma coisa também, eu vejo que ajudaria muito o pastor, que é a mesma coisa para o pai de família e mãe de família, é que o pastor não consegue fazer o pastoreio com as suas capacidades próprias. O pastor tem que estar de joelho. O reitor do seminário não consegue formar um ser humano. Eu vou formar. Formar o quê? Com a cacholinha de cabeça de ganso?
bota lá um título e acha que eu vou formar um ser humano. O que um reitor tem que fazer é ajoelhar-se, pedir para Deus sabedoria para decidir com cada vida com a graça de Deus. A mesma coisa comigo. Eu tenho que ajoelhar e pedir para Deus para me ajudar a decidir as coisas de acordo com a graça dele. Ele sabe o íntimo do íntimo de vocês. Ele sabe bem. Ele é que deve me guiar. Mas e o Evangelho? O Evangelho é emblemático. Jesus conta uma parábola de um patrão que sai cedo para convocar para trabalhar, combina a moeda de prata, depois sai na hora do almoço, combina a moeda de prata, no meio da tarde, e combina uma moeda de prata, depois, já no final da tarde, e combina uma moeda de prata. Alguns padres da igreja dizem que é a idade da infância, da juventude, do adulto, da velhice. Conversão em cada um das etapas da vida. Bem, depois o patrão começa a chamar um por um, ao contrário, o que chegou por último e dá uma moeda de prata. E quando chega nos que chamou primeiro, dá também uma moeda de prata. A primeira impressão que nós temos é: Deus foi injusto? O certo é quem trabalhou mais, ganhar mais. Por quê que com Deus é diferente? Bem, primeiro, a diferença de Deus e o patrão é que Deus é perfeito. Ele não precisa dos nossos resultados. Os nossos resultados não mudam nada nele. O que Deus analisa na gente é o nosso esforço. É o tanto que nós esforçamos para estar com Ele, para rezar, para servi-lo, para amar, para ser caridoso. Você se esforça. Mesmo que depois você não consiga fazer muito bem as coisas, ou as coisas não acontecem do jeito que você previa, mas você se esforçou. Um patrão, por exemplo, você escolhe 2 de vocês para vender carros na cidade. Um que é de fora, não conhece quase ninguém. O outro é de Bom Jesus, conhece todo mundo. Em pouco tempo, ele contacta 10 pessoas e vende 8 carros. O outro está batendo na porta a porta, levando paulada, xingamentos, sol. Male vende um carro. A quem Deus agrada mais? O que se esforçou, o que se sacrificou. A outra questão nessa parábola é que Deus, sendo perfeito, Ele não se doa pela metade. Deus não é capaz de reter algo para si. Quem retém algo para si da doação é quem tem egoísmo, é quem tem medo de partilhar, é quem não é perfeito. Deus sempre se doa completamente a nós, não pela metade. Então a moeda de prata simboliza o quê? Que Deus se doa totalmente ao primeiro, se doa totalmente ao segundo, se doa totalmente ao terceiro e se doa totalmente. Ele já se dá, ele se dá totalmente. Ele dá o seu tudo. Deus não retém nada para si. A perfeição dele é partilhada plenamente. Por isso sempre uma moeda de prata. Sempre é Deus por inteiro. E a outra grande diferença entre o patrão e Deus. O patrão precisa do resultado. Então, quem trabalha mais, ganha mais. Isso é fato. Bem, e com Deus? Eu já disse que Ele não precisa do resultado. Mas nós precisamos da perfeição de Deus? Sim. Vamos analisar. Um médico, uma vez, me abordou numa missa
e disse, ele tem filhos que estudaram medicina na USP, engenharia na Unicamp, mas que o principal, a coisa mais importante, eles não têm. Adivinha? Não vão aí, igreja. Então ele sempre tem um questionamento, talvez por medo dos filhos serem condenados. Ele sempre questionava as coisas da igreja, preocupado com os filhos. E um dia ele me disse assim, mas Deus não é humilde? Eu disse, sim, Deus é humilde. Não. Por que não? Porque ele fica querendo que a gente adore ele, louve. Quem é humilde não fica buscando louvores a si. Eu disse, espera aí. Você está pensando que Deus precisa de algo? Deus é perfeitíssimo. Nós não acrescentamos nada nele. Absolutamente nada. Sabe para que serve o louvor e a adoração? Para que nós participemos mais e mais da sua perfeição. Somos nós que ganhamos. Quanto mais eu louvo, mais eu participo daquilo que ele já é. Eu sou aquele que é Javé. A nossa existência é participação da existência divina. Um conceito até que São Tomás acrescentou em Aristóteles, o ato de ser, a participação do ser divino. Então vamos lá, voltando ao Evangelho. Quem pode participar mais da perfeição divina? Quem começou a trabalhar cedo ou quem trabalhou só no final da tarde? Quem? Quem começou a trabalhar cedo. Então vamos lá, outra conclusão. Quem é mais vantajoso? Quem começou a trabalhar cedo com Deus ou quem foi por último? Quem foi mais privilegiado? Quem começou a trabalhar cedo. Com o patrão, ele precisa do resultado. Com Deus, nós precisamos da sua perfeição, da sua plenitude. Então, na verdade, o privilegiado é quem começou a trabalhar cedo. Se fosse Santa Teresinha, que tivesse começado a trabalhar cedo, o que ela ia fazer? Não precisa pagar não, só de estar com o Senhor tá bom demais. Mesmo no inferno eu te amaria, Senhor. Ela dizia, mesmo sem o prêmio do céu. Ah, padre, no céu ninguém ama. Ela está errada teologicamente. Gente, a linguagem é poética, né? É para dizer que ama Deus mesmo se não tivesse salvação, ela amaria Deus de qualquer forma. Por isso que ela derreteu o coração de Deus. Entenderam então agora essa parábola? Quem serve a Deus por mais tempo é um privilegiado. Porque participa mais. E Deus não precisa do seu louvor, somos nós. Qual que é uma das coisas que os grandes pregadores mais falam? Principalmente os pregadores da renovação. Quando você tiver com tribulação, meu irmão, o que ele manda fazer? Louve. É ou não é? Louva o Senhor na tribulação. E eu já ouvi testemunhos extraordinários de pessoas que disseram que começaram a louvar a Deus no meio de uma tribulação terrível. E a situação foi mudando completamente pelo louvor. Ao invés de murmurar, louvar a Deus. Inclusive tem uma música. Se eu fosse o Frei Gilson, eu cantaria agora essa música. Né? Que é mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar. O que é? Te louvo, te louvo. Essa é a postura mais forte. Porque uma pessoa, para louvar na dor, ela precisa de uma graça extraordinária. E acaba que ela participa da perfeição divina de uma forma extraordinária. Gente,
Com Deus é tudo diferente. Primeiro, aceita que dói menos. Somos todos servos inúteis. Nós não acrescentamos nada a Deus. Ele nos ama gratuitamente. Ele nos ama mesmo. Por isso que esse negócio de tem gente que, por exemplo, que cai no pecado e fica repetindo, aí ela se fecha e tem vergonha de vir na igreja, tem vergonha de confessar de novo. Ah, pelo amor de Deus, Deus já sabe que você não presta desde pequeno. O que você acha que você é? Nós não somos nada sem a graça de Deus. Aquilo que nós temos de bom vem dele. Louva o Senhor logo. Larga de ficar murmurando. Por que eu caio? Porque você não presta, trem. Só por isso. Só Deus é bom. Só Ele. E se você serve a Deus... Eu comecei a servir a Deus com 28 anos. Como padre com 40. Tem padre que é desde os 25. Quem serve a Deus desde os 25 anos como padre é muito mais privilegiado do que eu. Se nós dois formos para o céu, eu não posso reclamar, não. O de 25 não pode reclamar de mim, não. Aí você começou com 40, eu com 25. Mas você teve muito mais oportunidade. Ele ficou dando murro ponta de faca dos 25 aos 40. Barata tonta, procurando sentido na vida. E você já teve a oportunidade de ter Deus na sua vida. O que você está reclamando? E também Deus não retém nada para si. Por isso que é uma moeda de prata. Ele dá a sua vida totalmente, todo o tempo para nós. Nós é que somos miseráveis. A gente que dá metade, um pouco do nosso tempo, da nossa vida, do nosso esforço, só o que resta. Ele não. Ele sempre se doa completamente. E Nossa Senhora é aquela que também aprendeu com ele na graça, sendo toda graça, a se doar totalmente. Então o rosário nos ensina cada dia mais a nos doarmos completamente a Deus. Assim seja. Amém. Oração vocacional.